Querido, nós estamos numa série de mensagens com o tema, quem sabe grita bem alto aí, vai, 1, 2, 3 e... Está aqui, ó, crescimento e maturidade espiritual. Quero ver só as mulheres aí, no 3. Só os varões, os homens, 3. Crescimento e maturidade espiritual. Deus deseja do fundo do seu coração que os seus filhos cresçam espiritualmente. Esse é um sonho de todo pai, de toda mãe, ver esse momento chegar na vida do seu filho. Pelo menos eu não conheço, não sei se você já conheceu algum pai, alguma mãe triste, cabisbaixo, desanimado, porque o seu filho amadureceu, porque a sua filha amadureceu. Talvez, eu fico imaginando essa cena, aquela mãe triste ali, aí o marido chega perguntando: mulher, por que você está triste? Porque o nosso filho amadureceu, porque a nossa filha amadureceu. Isso é normal, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Todo pai, toda mãe, ele fica alegre, ele fica feliz, porque o seu filho amadureceu. Ele virou homem, virou mulher, agora ele está exercendo com seus compromissos, com a sua responsabilidade. Ele sabe muito bem o que ele precisa fazer, ele já tem traçado ali o seu projeto de vida, ele já sabe em que área ele vai se formar. Então, essa maturidade no coração do ser humano, no coração do cristão, é importante. E a pastora Marlene falou sobre esse assunto na abertura dessa mensagem, que para ter esse crescimento e maturidade espiritual, nós precisamos sair da zona de conforto. Colocando aqui para você entender bem legal, para aquele filho amadurecer, para aquela filha amadurecer, muitas vezes ela tem que sair da zona de conforto, que é o quê? A cobertura de papai e de mamãe. Sabe, aquele pai, aquela mãe que o filho casa, que a filha casa, e leva o pai, leva a mãe para o casamento, porque acha que o marido ou a esposa não tem a responsabilidade, o compromisso de fazer a comida do filho, que o filho vai gostar, ou o filho vai cuidar daquela esposa como o marido cuida da mãe. Está entendendo? Então, às vezes, essa zona de conforto familiar, em vez dela somar com aquela família que está se iniciando ali, acaba prejudicando. E a mesma coisa na vida espiritual. Deus realmente, às vezes, até levanta situações para nos tirar dessa zona de conforto, para nos tirar daquela situação que está bom demais. Eu já me deparei com situações de você chegar com a pessoa e perguntar assim: e aí, meu irmão, como é que está? A pessoa fala assim: se melhorar, estraga. Está tão bom que se melhorar mais do que isso, Melqui, estraga. Está bom demais. Eu tenho um excelente pastor, eu tenho um excelente emprego, eu tenho um excelente marido, uma excelente esposa, meus filhos, top demais, estou numa boa igreja, estou sendo discipulado, tenho uma célula em casa, recebo um bom salário, está bom demais. Aí levanta-se uma situação para que a sua fé seja colocada em ação, que vai te tirar daquela zona de conforto. Então o pastor Luiz Carlos vem no domingo e fala mais abertamente sobre a maturidade, que nós precisamos amadurecer na vida pessoal, como homem, como pastor, como missionários, como cristão, como crente nessa cidade. Falou e enfatizou sobre isso. E hoje eu quero falar esse tema: desenvolvendo a maturidade espiritual. Fala para 3 pessoas que estão ao redor, diga assim: meu irmão, Deus te trouxe aqui, nesse lugar, para desenvolver a sua maturidade espiritual. Amém? Fala para 3 pessoas que estão ao seu redor, sem olhar para mim, tá bom? 1, 2, 3 e... 3. 1, 2, 3. Ao seu redor. Isso. Glória a Deus. Desenvolvendo a maturidade espiritual. Então Deus, Ele sonha, Deus, Ele deseja
que todos os seus filhos façam o quê? Cresça espiritualmente. A maturidade espiritual acontece na vida de alguém quando conhecemos e entendemos e praticamos a palavra de Deus. Então por aí vem, quando a pessoa ela se abre para isso, quando ela se permite deixar ser ministrada com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus quer mover na vida dela, então a maturidade está começando a acontecer naquele lugar. Um cristão maduro, ele não vive apenas por emoção, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui está o equilíbrio da coisa, porque hoje, no século 21, a qual nós estamos vivendo, no mundo gospel, o que nós precisamos ver, talvez não é a situação, a sua situação, talvez não é a situação sua, você que está ouvindo essa mensagem pelo podcast da Paz Cuiabá, mas infelizmente existe muitas pessoas que estão tendo essa dificuldade de amadurecer espiritualmente. Não é porque a pessoa não tem idade, não é porque a pessoa não tem o conhecimento, ela tem o conhecimento, mas ela, para que esse amadurecimento espiritual, para que esse desenvolvimento de maturidade espiritual venha sobre a vida dela, ela tem que abandonar algumas coisas, ela tem que tomar uma posição na vida dela, ela tem que se abrir, ela tem que se permitir, deixar Deus falar com ela, deixar o Espírito Santo ministrar ao coração dela. A base está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, que fala assim, para me crescer espiritualmente: desejando-vos, portanto, é 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências. Versículo 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém? Então Pedro, debaixo de uma graça, debaixo de uma unção, como um dos discípulos que foi treinado diretamente por Jesus, ele vem agora aqui como pastor, como discipulador de ovelhas, e ele traz esse entendimento, ele traz aqui o destravar na vida dessa igreja, o que impedia o desenvolvimento espiritual na vida de algumas pessoas. Por que alguns conseguem crescer, romper, dar continuidade no legado espiritual, e alguns parece que ficam rodando nas rotatórias gospel da vida? Por quê? Às vezes até chegamos ao ponto de pensar que Deus tem filho predileto, ou que é mais chegadinho do pastor, porque está no setor onde tem mais vigília, está no setor ou está na célula onde coisas que envolvem oração, jejum, acontece mais naquele lugar. Às vezes não é. Às vezes a pessoa está no mesmo setor, está na mesma igreja, tem o mesmo pastor, recebe a mesma ministração, mas não consegue desenvolver essa maturidade espiritual, esse desenvolver espiritualmente. Então Pedro, ele vem aqui, ele fala alguns segredos. Ele fala, para crescer, você tem que se despojar, você tem que abandonar aquilo que impede, toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja. Sabe, eu já vi pessoas que, infelizmente, até na hora do culto, depois do culto, já saí nesse clima, nessa situação de inveja, de hipocrisia. Acabou de ouvir a palavra, acabou de receber algo sobrenatural, Deus ministrou o coração dela, mas quando termina o culto, já volta para casa até mais complicado do que como chegou na igreja. Porque Deus falou, Deus ministrou, e vem o teste final, a prova final, e a pessoa não passa no teste, ela é reprovada. Quando é para ela falar sim, permitir, deixar Deus fazer, deixar Deus podar, ela resiste,
porque aquilo faz parte, aquilo está ali, ainda na natureza dela. Você sabe a história do escorpião com o sapo? Você conhece essa história do escorpião e o sapo? O sapo estava lá na lagoa, aí o escorpião tinha que atravessar a lagoa de um lado para o outro. O escorpião não sabe nadar. E o sapo estava ali feliz da vida, nadando ali com a sua mente sapal, feliz da vida, pegando aquele bronze. Aí o escorpião chamou o sapo e falou assim: seu sapo, preciso de uma carona. Eu gostaria que você me abençoasse. O sapo perguntou: como? Gostaria que você me atravessasse para o outro lado da lagoa. Aí o sapo pensou assim: não, eu não sou louco, seu escorpião. Você acha que eu vou te colocar na minha costa e você pode ferrar em mim, aí eu vou morrer, e essa é a situação. Aí o escorpião falou assim: você acha que eu sou louco? Se eu ferrar você, morre nós dois. Não vou fazer isso, eu não quero morrer. Aí o sapo pensou: tem lógica, tem sentido, pula aí. E lá vai o sapo, nadando. Quando chega no meio da lagoa, sabe o que aconteceu? O escorpião não resistiu. Aquilo que era a natureza dele, aquilo que fazia parte do DNA do escorpião, quando chegou no meio da lagoa, ele falou: seu sapo, me perdoe, mas essa é a minha natureza. E pá, ferrou o sapo. Com certeza os dois morreram. Mas o escorpião ainda confessou, falou: olha, é a minha natureza. É a minha natureza. Então, Pedro exortando, Pedro trazendo algo do céu para essa igreja, e hoje para Cuiabá, para que haja essa maturidade, eu tenho que despojar, eu tenho que abandonar. Então aqui é independente do meu temperamento, é independente do tipo sanguíneo que você tem. Se você é sanguíneo, se você tem aí o seu temperamento, então a Bíblia ela não separa disso. Ela manda abandonar, ela manda deixar. Se o seu pavio é longo, se o seu pavio é curto, a Bíblia manda abandonar. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar de lado. E no versículo 2 ele dá a solução. Olha aqui, um dos segredos para que esse desenvolver, através dessa luta, dessa dificuldade para abandonar, mas se eu me permitir deixar ser ajudado por alguém e me alimentar disso que eu vou falar agora, as coisas vão acontecer. No versículo 12 ele fala assim: como que eu vou conseguir? Desejando ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Diga amém. O que nós temos que fazer? Desejar ardentemente. Desejar o que, pastor? Querer mudar, querer se permitir, através do Espírito Santo, colocar em prática. Você vai ouvir isso mais lá na frente, aquilo que você tem aprendido. Porque Deus sonha, o que Ele mais deseja é que a sua noiva, que é a igreja, amadureça, cresça espiritualmente. O genuíno leite espiritual. Quando eu tenho essa fome, quando eu tenho esse apetite espiritual, o que vai acontecer? Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quantos querem crescer aqui para a salvação espiritualmente? Diga glória a Deus. Dá um brado de júbilo, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Eu creio que isso está acontecendo nessa noite. Se você chegou aqui raquítico espiritualmente, se você começou a ouvir essa série de mensagens raquítico espiritualmente, você está ficando robusto, você está ficando forte, você está sendo alimentado. Você vai sair daqui, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Quando vir essas dificuldades, quando se levantar situações que vai querer ressuscitar a imaturidade, você vai falar: oh, eu já venci, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas, Jesus me fortalece. É bem maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Vem a prova, o teste vai vir, e quando ele vir, você vai lembrar do que eu estou falando para você.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: quando o teste vir, fala para ele ouvir, diga: quando o teste vir, diga: você não vai ser reprovado. Estenda a mão sobre a vida dele e diga assim: eu profetizo a unção do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Por quê, queridos? Deus deseja que os seus filhos cresçam espiritualmente. Então, como desenvolver essa maturidade espiritual? Primeira coisa, como desenvolver? A maturidade começa com um desejo pela palavra. Diga comigo: a maturidade começa com um desejo pela palavra. Cadê sua Bíblia? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: cadê sua Bíblia, irmão? Está aí com você? Pastor, minha Bíblia é online. Amém. Eu tenho 4 Bíblias. É a hora da foto, né? Isso. Essa vai para a capa do podcast. Tô bonito? Tá. Vou colocar aqui para. Obrigado. Então, eu tenho 4 Bíblias. Eu tenho 2 no meu celular e 2 no meu iPad. Linguagem diferente. Aliás, eu tenho 5 para comparar as linguagens. E toda manhã, de segunda a sexta, de vez em quando, não dá de eu vir, mas eu mais velho do que falto. O meu lugar de ler a Bíblia é bem aqui, ó. Eu sento aqui, pego a minha Bíblia e fico lendo o meu manual espiritual. A minha Bíblia está aí, ela é toda marcada, ela é toda arriscada. Então a maturidade começa com esse desejo pela palavra de Deus. Como nós acabamos de ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala assim: desejai ardentemente como criança recém-nascida. Temos aqui uma criança, o Samuel, filho do Giovanni. Tem várias crianças aqui, tem aqui o Douglas, está com 2 aqui. Irmãos, quando essa galerinha aqui ataca a fome neles, eles não vão chegar com o papai e com a mamãe e perguntar se tem. O que eles vão fazer? Eles vão abrir o berro. Uma coisa o pai e a mãe têm que fazer. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga assim: eles têm que dar o jeito. Tem que dar comida para eles. Então, mais ou menos isso que Pedro está enfatizando aqui para mim e para você nessa noite. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Agora, esse leite espiritual, você vai adquirir aonde? No shopping da vida? Em outros lugares, sem ser na casa do Pai? Não, pastor, mas eu penso diferente. Eu creio que eu posso me alimentar só eu na minha casa. Ok, faz parte do DNA do cristão você orar na sua casa, você ler a Bíblia na sua casa. Como a mesma Bíblia também fala que a importância do congregar como filho, como membro de uma igreja local, para que haja crescimento na sua vida, em família. Então entenda isso, para que possa ter esse desenvolvimento espiritual. Tem que ter esse apetite, esse desejo pela palavra. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 4, no versículo 4, ele falou o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Diga comigo: está escrito. 1, 2, 3 e... Fala com mais fé. 1, 2, 3 e... O que está escrito? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão, não só de coisas materiais. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisão de deixar de fazer algo espiritual pelo material? Não levante a mão, mas quantos já desistiram de vir ao culto de celebração, a reunião de um life group, a reunião de um discipulado,
de algo que abençoar a sua vida espiritual, exatamente o que você precisava naquele momento, e você resolveu deixar de lado, por algo material. Jesus vem, com muito amor e carinho, e fala, porém respondeu, está escrito, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu entendo isso, que a palavra, por exemplo, você saiu da sua casa para ouvir uma palavra, então você está ouvindo o que Deus está falando no seu coração, Deus está tratando com você exatamente aonde eu e você precisamos mudar. Talvez você está aí, alguém contou a minha vida para o pastor, alguém adiantou através do WhatsApp a luta que eu estou tendo. Queridão, eu não tenho esse hábito de preparar mensagem chapéu para ninguém. Você teria que ser muito especial para me fazer isso. Eu nunca vou fazer, porque eu sou ministro do Evangelho. Eu tenho o compromisso de trazer a palavra. O que Deus manda eu fazer, o que Deus manda eu falar. E é isso que Ele está falando para você. Se precisa amadurecer, determina hoje. Está repetindo a cartilha. Eu imagino numa sala espiritual, você no tamanho que tem, ainda está no jardim. Seria estranho você ali sentado nas cadeiras, no jardim, com as crianças, com os anos que você tem. Existe assim, pessoas espiritualmente, anos e anos, ainda bate no peito, porque meu avô, porque minha avó, eu nasci na igreja. Satanás nasceu no céu, e hoje ele mora no inferno. Se não está lá no inferno, mas ele vai para lá, lá é a casa dele. Então, nós precisamos nos permitir entender e compreender que se não tivesse entendimento de desejar, de ter fome, o que é espiritual, tem alguma coisa errada no meu DNA, tem alguma natureza viva. Então por isso que Pedro falou, despojai-vos. Talvez é a maldade, é o dolo, é a inveja, é a hipocrisia que está ali, roubando, te sugando aquilo que Deus tem preparado para você. E o profeta Jeremias, debaixo de uma graça, debaixo de uma unção, ele fala assim, Jeremias 15:16, achada as tuas palavras, logo as comi. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, uau. O que é que ele fez aqui? Comeu a palavra. Você já viu alguém comendo Bíblia aqui? Isso aqui vai ser meu alimento. Mas Jeremias ele fala assim, achadas as tuas palavras, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Olha só, o que a palavra de Deus é? Para minha vida, para o meu coração, diga gozo e alegria. Se você vê alguém oprimido, triste, cabisbaixo, é crente, é batizado no Espírito Santo, tem tantos anos de igreja, se está triste, cabisbaixo, algumas coisas estão acontecendo. Uma delas, vem na igreja quando quer. Segunda coisa, é crente luva de pedreiro, impastoreável. Não deixa ninguém entrar na vida, não, porque quem sou eu para confessar um pecado para o mais pecador do que eu? Então algumas coisas a gente tem que cair na real e entender. Jeremias ele fala, a tua palavra me traz gozo e alegria para o meu coração. Então o crente que é cheio da palavra, o crente que lê a Bíblia, o crente que ora, o crente que jejua, não significa que nunca mais vai passar por luta, por dificuldade, mas mesmo na luta, mesmo na dificuldade, ele vai cantar, ele vai falar o que nosso saudoso irmão Lázaro fazia, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quando você vê o crente cara de quem chupou limão, insatisfeito, às vezes com o erro de outra pessoa, se dói pelas outras pessoas, porque o outro não está buscando, tem alguma coisa errada. O meu crescimento espiritual vai depender da fome, do apetite que eu tenho. Por exemplo,
Tem galera aqui, tem alguns jovens adolescentes que são bons de rodízio, né? De carne, de pizza. Mas tem uns que não. O Azaf, ele completou 18 anos, ele fez um pedido para mim. Ele falou: pai, eu gostaria de, se eu me levasse lá no Mirante, e eu quero levar 3 amigos comigo, 3 amiguinhos, mais chegados que o irmão comigo. Aí eu falei: amém. Mas por que, Azaf? Tem um rodízio de pizza lá, e nós vamos comer pizza. Aqui de ligação vai ver só quem são os meus 3 amigos. Aí o Azaf chama quem? Cadê o João? Fica em pé, João. Esse pequeno, esse adolescente que está em fase de crescimento, olha o tamanho dele. O outro foi outro baterista, o Samuel. Samuel também, meu irmão, é uma draga, é um esmerilzinho. Aí levou, pode sentar, João. Levou outro coleguinha dele. Aí como a gente ficou ali light, né? Porque depois dos 50 você já não tem mais tanta pegada pro. Eu tenho, ela ainda não chegou aos 50. Aí eles começaram a pedir pizza. E o garçom, no início, chegava feliz com ele lá. Pizza de chocolate, ele manda. Pizza de... manda. 9h40, manda. 10h30, manda. 11 horas, manda. 11h30, os garçons sumiram. E eles lá esperando. E aí? Só via garçom fazer assim, ó. Esgotou. Insaciáveis. Você está entendendo? Então veja bem. Precisamos ter esse apetite de Azaf, João e Samuel. Então, para que haja crescimento, eles ainda estão nessa fase do crescimento. E essa fase do crescimento da nossa vida espiritual, ela nunca deve acabar. Você nunca vai chegar ao ponto, espiritualmente, de falar assim: tá bom, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu tive o privilégio de ser discipulado pelo pastor Melvin, 9 meses, quando eu estava em Parintins. E o pastor Melvin, um dia eu cheguei com ele e falei assim: pastor Melvin, pelo amor de Deus, me fale qual é o segredo de você estar com essa idade. Meu irmão, ele consertava os bancos da igreja. Eu era auxiliar dele, ele pegava aquelas cadeiras lá, os bancos da igreja que era de madeira, ele com martelo, a furadeira, e eu segurando aqui, e ele com óculos ali, para não machucar o rosto, fazendo trabalho, coisas que eu não conseguia fazer. Falava: pastor Melvin, qual é o segredo? Ele olhava para mim e falava assim: a alegria do Senhor é a minha força. Uau. Falei: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então eu aprendi muito com o pastor Melvin essa dependência, essa confiança em Deus. Então Jeremias, ele fala assim: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Salmos 119, versículo 103, o salmista fala o seguinte: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Posso ouvir um amém? Querido, aqui está um sonho de todo pastor, de chegar nesse ponto onde os membros da igreja vão falar assim: eu amo tanto estar na casa de meu pai, que nada vai impedir eu de chegar naquele culto de celebração. Pode vir a proposta que vier, pode vir a proposta mais encantadora, mas eu amo a tua palavra. As tuas palavras são mais doces do que o mel na minha boca. Sabe, esse apetite espiritual, essa fome espiritual, esse desejo de se permitir crescer, amadurecer espiritualmente em todas as áreas. Assim como o bebê deseja o leite para crescer, para desenvolver, o cristão precisa desejar a palavra para amadurecer espiritualmente.
para amadurecer espiritualmente. Tem um casal aqui da igreja que eles participam da oração da madrugada conosco aqui. O nome do filho que nasceu é Samuel. O Samuel, ele já participa da oração desde quando ainda estava no ventre da mãe. E a gente orava aqui, né, pastor Ronaldo, por esse casal. Senhor, dê graça. Às vezes a irmã chegava aqui com barrigão, de madrugada, falava, mas será que ela tem que vir? Será que... Mas era o propósito da família. Samuel nasceu. Nós orávamos para que fosse um parto normal, um parto rápido. Sabe que hora o Samuel nasceu? Pergunta para mim, que hora o Samuel nasceu, pastor? 5 da manhã. Na hora da oração. E eu falava com o Samuel, a gente liga a caixa de som que fala, Samuel, eu sei que você está ouvindo aí. Você é uma criança amada. Acho que até a pastora Aline estava aqui quando eu fiz isso. Você é uma criança amada. O seu nascimento vai trazer alegria para a sua família, para essa igreja. Samuel nasceu. Cadê o Samuel? Onde é que o Samuel está? Levanta o Samuel aí. Só que o Samuel não está mais do tamanho que estava. E está crescendo. Olha o tamanhão do cara. Ó, quantos meses? 3 meses? Está com 3 meses. De vez em quando, na hora do culto eu estava com o Samuel no braço. De manhã eu pego o Samuel e fico orando em línguas com ele aqui. Ele vem para a oração 5 da manhã. Ele está aqui, aí eu pego o Samuel, fico orando em línguas, Samuel, chura, canta lá, balambala, chura. Está entendendo? Então, para que haja, assim como um bebê deseja o leite, e o Samuel vai amadurecendo, como os dois do Douglas aqui com a Larissa estão aqui, o Emanuel e o Efraim. Meu irmão, quem é Efraim? É tanto neto, que misericórdia. Eliasaf, Samuel, Efraim, Benjamim, tem mais um minha aí? Catarina, é tanto filho que está nascendo aí, vão crescendo e multiplicando. O pastor Carlos profetizou aqui, haja filhos, dentro do casamento, tá? Não fora do casamento. Então veja bem, assim como a criança deseja o genuíno leite para crescer, o cristão também precisa desejar a palavra para amadurecer espiritualmente. Quando você vê alguém com espírito de escorpião, diz que é ovelha, não está lendo a Bíblia. Não, porque eu sou assim, eu sou ando semi-endemoniado. Buzinou, porque só está semi-endemoniado. Não consegue controlar as suas emoções, não consegue controlar os seus impulsos. Mas por quê? Não, porque eu sou tão estressado que quando eu acordo, só em pensar em acordar, eu já estou estressado. Olha para o seu irmão que está falando, diga misericórdia. Então, se ele é tão estressado, que distância a Bíblia está dele? O manual está distante. O manual está longe. Não porque eu sou daqueles, pastor, que eu não leio, eu escuto Bíblia. Ainda não encontrei nenhum versículo mandando você escutar. Mas não é errado você escutar. Faça isso. Até agora eu encontrei que você tem que ler. Pode ouvir, mas também tem que ler. A não ser que você tenha dificuldade de ler. Escuta. Mas se não é isso, leia a palavra. Compre uma Bíblia. Vai lá na nossa livraria Pela Fé. Compre uma Bíblia do Difflin. Pega uma caneta e comece a marcar os versículos que fala ao teu coração, que fala, eu faço isso. Então, para que haja crescimento na vida espiritual, quem não alimenta da palavra, permanece espiritualmente fraco. Quem não se alimenta da palavra. Eu fico pensando assim, vamos imaginar, quantos domingos tem um mês? 4 domingos. A pessoa já não tem o hábito de ler a Bíblia em casa. No mês, ela vem em um culto. Imagine espiritualmente essa pessoa. Olhe para o corpo, essa pessoa, feche seus olhos, imagine essa pessoa espiritualmente. Como é esse corpo?
é mais osso do que carne espiritual. Porque não está se alimentando. E para o ser humano ter uma vida sadia, pelo menos além dos exercícios que ele tem que fazer, ele tem que se alimentar quantas refeições? Tem uns que é 10, né? Tem uns que é café, aí vem o pós-café, aí vem a merenda antes do almoço, aí vem o almoço, depois do almoço vem mais um lanche, aí depois do lanche das 3 vem mais um lanche, para depois vir o lanche das 3. Mas é pelo menos quantas refeições? Banho. Quantos banhos? Com esse frio, pastor? Ó. Pelo menos 3 banhos. Quem toma banho aqui? Eu sei que todo mundo toma. Quantos banhos, gente? Quantas vezes escova o dente? Uma vez? No mínimo, quantas vezes? 3 vezes. Isso aí você aprendeu lá na escola, quando a cartilha do ABC. Então, quem não alimenta da palavra, permanece o quê? Fraco espiritualmente. Segunda coisa, como amadurecer, como desenvolver. Diga comigo, a maturidade vem pela prática da palavra. Então, a primeira coisa é desejar. Agora que você tem fome, você vai praticar a palavra. O que foi que o próprio Jesus falou? Um dos segredos para colocar a palavra em prática. Mateus 7, 24. Olha o que diz aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O praticante, biblicamente, ele é comparado como o quê? Um homem prudente. Vamos lá, para os dicionários cuiabanês. O que é uma pessoa prudente para você? Quando alguém fala assim, o fulano é prudente, aquele jovem é prudente, aquela moça é prudente, o que a pessoa está querendo falar do sujeito? Que é uma pessoa que tem juízo, que é uma pessoa que sabe se posicionar, que é uma pessoa que não fala de qualquer jeito, é uma pessoa que tem postura, é uma pessoa que sabe lidar com a situação. Então Jesus falou que todo aquele que pratica a palavra, por exemplo, agora mesmo você está ouvindo, mas se você não tiver cuidado para colocar em prática, você já vai sair chateado do culto, você já vai sair pisando em todo mundo, chega nos manda atmosfera, chega no carro, chega em casa, meu irmão, pior do que veio, pior do que chegou. Por quê? Tem que estar ligado para praticar, tem que ser prudente. É o homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre... Quem é a rocha aqui, queridos? Quem é a rocha aqui, queridos? A rocha é Jesus. E o terceiro e último, para me desenvolver a minha maturidade espiritual. Diga comigo, a maturidade tem como alvo ser parecido com Cristo Jesus. Quantos querem ser parecido com Cristo Jesus aqui? 1, 2, 3, 4, 5, o Rodrigo está mais ou menos ali. Tem uns que nem querem ser, porque nem levanta a mão. Quantos querem ser parecido com Jesus aqui? Levanta as duas mãos, diga glória a Deus. Existe um preço a ser pago. Quer ser parecido com Jesus? Tem que ir para a cruz. Quer ser parecido com Jesus? Vai ser rejeitado. Tem que ser parecido com... Quer ser parecido com Jesus? Vai ser caluniado. Quer ser parecido com Jesus? Desde criança, desde pequeno, Jesus, quando sumia do papai e da mamãe, ele não estava nas baladas da vida, ele estava no templo, ensinando para os pastores.
Então a prática da palavra me conduz a essa direção, ser semelhante a Jesus. Um dos cantores muito famoso, que foi um dos primeiros na área do louvor e adoração, ele lançou uma música que fala assim: eu quero ser semelhante a Jesus. O nome dele é Asaf Borba. Ele fez essa canção, ele fez essa música. E o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse também anda assim como ele. Quantos crentes cheios do Espírito Santo tem aqui? Diga amém. A nossa missão como cristão para Cuiabá e Várzea Grande é andar como ele andou, como Jesus andou. Me mostra aqui na Bíblia um texto que Jesus está fazendo biquinho para alguém, bico, mimimi para alguém. Me mostra. Você encontrou, pastor Arnaldo? Já encontrou, pastor Rodrigo? Já encontrou, pastor Adinho? Isso acontece na igreja? Lá vem o fulano, lá vem aquela endemoniada, aquele endemoniado, e diz que está andando como Cristo andou. Então, se eu digo que eu nasci de novo, faço parte da cidadania dos céus, eu tenho que andar como Ele andou. O objetivo do crescimento espiritual não é para acumular conhecimento, mas refletir o caráter de Jesus para esta sociedade. Eu já vi tantas pessoas inteligentes que conhecem a Bíblia darem péssimo testemunho na cidade. Escândalo, que até vergonha para aquela igreja que trabalha a séria. Então, refletir o caráter muitas vezes não depende das teologias, dos canudos que tem ali, é caráter. Você sabe o que é caráter? É aquilo que ninguém vê como você é no secreto, como você é lá na faculdade, como você é lá na escola, como você é na tua casa, em relação à tua liderança, no trabalho em relação à sua esposa, esposa em relação ao seu marido, aquele homem que está mandando mensagem para você, mulher, que não é o teu marido, aquelas conversas de serpentes sedutoras, aqueles WhatsApp, maridão, daquela secretária sensual, aquele beção vermelho, diabólico. Ô chefinho, quinto dos infernos, como diz o pastor Luiz Carlos, não está de explodir. Cuidado com isso, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quanto mais conhecimento, quanto mais conhecemos a palavra, mais nós nos tornamos semelhante a. Fica sobre os seus pés. Você que quer ser semelhante a Jesus, fica sobre os seus pés agora.